Bom sábado, sejam todos muito bem-vindos. Bom estarmos mais uma vez aqui juntos, buscando essa renovação da nossa fé, do nosso relacionamento, do nosso compromisso com Cristo Jesus. É bom quando a nossa família espiritual está reunida. Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando uma nova série de mensagens na programação da comunidade, O Libertador. A cada ano, quando fazemos a programação dos temas, tomamos a decisão de estudar um livro bíblico e quais são as principais lições, como podemos entender a mensagem desse livro para os nossos dias. E nessa série, O Libertador, estaremos acompanhando e estudando o livro bíblico de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro escrito por Moisés. E preparando um pouco, vamos estudar juntos hoje o primeiro capítulo e o primeiro personagem especial de toda essa narrativa de Êxodo. Eu fiz algumas descobertas, coisas que passaram até na época da faculdade e eu não havia percebido. Descobri que os nomes que nós temos para os livros bíblicos do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, são diferentes dos nomes hebraicos. Por exemplo, você sabe o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, vem do grego e tem a ver com origem, e é parecido com o nome hebraico. Em hebraico eles usam como título as primeiras palavras, a primeira expressão que aparece no texto bíblico. Por isso o nome do livro de Gênesis, Bereshit, no princípio. O livro de Êxodo, a palavra também é uma palavra que vem do grego, vem também de uma influência depois da Vulgata Latina, a saída, por causa da saída do povo de Israel do Egito em direção à terra prometida. Mas em hebraico o nome do livro, o Elehe Shemoth, estes são os nomes. É a primeira frase, o início da primeira frase do livro do Êxodo. E assim, cada um dos livros do Pentateuco, o Levítico chamou Números no deserto, Deuteronômio, estas palavras, as primeiras expressões do livro dão o nome em hebraico. Durante as próximas semanas, até o final do mês de abril, nós vamos estar, então, juntos, estudando o livro dos nomes. Estes são os nomes, o livro de Êxodo. E hoje, o primeiro personagem que nós encontramos é o povo de Deus. O libertador e o seu povo. Essa expressão, estes são os nomes, é a abertura de uma lista com os filhos de Israel, os filhos de Jacó, e os seus descendentes, contando inclusive José e os seus filhos que estavam ali no Egito. Uma lista de 70 pessoas que entraram no Egito. Naquela época, você lembra da história, quando José, depois de interpretar o sonho do faraó, foi colocado na direção de um plano emergencial, por causa da crise que se aproximava. Nessa crise, o Egito tinha alimento estocado, os povos da região vinham e dependeram do Egito, e foi nessa circunstância que houve o reencontro de José e seus irmãos. Ele havia sido vendido muitos anos no passado, e agora a família está reunida. Passada a crise, os descendentes de Israel, de Jacó, permanecem morando ali no Egito. 70 pessoas. Bastante gente até, né? Família grande, unida, muitos filhos. E quando nós lemos a história, o verso 6 do capítulo 1 diz: faleceu José, todos os seus irmãos, toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Assim que a família de José veio morar no Egito, o faraó separou a terra de Gósen, para que eles morassem ali naquela região. A principal economia do Egito era a agricultura. Os povos do Antigo Oriente Médio, de onde vinha a família de José, eram nômades, pastores. A terra de Gósen não era uma boa terra para agricultura, mas era uma boa terra para a criação de animais. E ali então se estabelece a família de José, os seus irmãos. Mas, com o passar dos anos, a família vai crescendo, 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 e eles ocupam toda a região daquela terra de Gósen. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós encontramos aqui no capítulo 1 e que nos ajuda na nossa reflexão,
é que esse grande crescimento da família de José, dos filhos de Jacó, ele é o cumprimento de uma promessa de Deus. Frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se fortes e encheram a terra. Em Gênesis capítulo 15, verso 14, Deus havia feito uma promessa ao patriarca Abraão, o pai de toda essa família. Eu vou dar a você muitos filhos, e os filhos dos seus filhos serão tão numerosos quanto os grãos de areia, ou como as estrelas do céu. Primeira lição que precisamos tirar dessa história: Deus é um Deus de promessas, e um Deus que cumpre as suas promessas. Pense um pouco na sua própria vida, na sua experiência. Quantas bênçãos você já recebeu de Deus? Quantas promessas que encontramos ao longo do texto bíblico e que Deus tornou reais na sua própria experiência? O cumprimento dessa promessa é uma coisa fantástica. De 70 pessoas, já uma família grande, mas uma multidão. Quando a gente vai para os relatos do Êxodo mais à frente, quando eles já saem da terra do Egito, temos 600 mil homens em idade militar para compor o exército de Israel. Estima-se por volta de 1 milhão de pessoas saíram do Egito em direção à terra de Canaã, a terra prometida com Deus. De 70 para 1 milhão de pessoas. Já pensou se o livro de Êxodo começasse, são estes os nomes, e vai dizendo o nome da multidão que saiu do Egito? A gente ia ter que fazer uma série bem mais longa do que até o final de abril, para a gente estudar esse livro. Porque Deus cumpre as suas promessas. E a base do cumprimento das promessas de Deus, das suas bênçãos, é a aliança. A aliança que ele fez com Adão, a aliança que ele renovou com Moisés, que ele renovou com Abraão, que ele ratificou em Cristo Jesus, a aliança que ele tem comigo e com você. Nós somos seu povo. Estes são os nomes. Ele conhece o nome de cada um dos seus filhos. E por isso ele sabe endereçar as bênçãos e o cumprimento das suas promessas. O que é necessário para ter um relacionamento real com a bênção de Deus? Primeiro, precisamos aprender a reconhecer a origem das bênçãos. Por que somos abençoados? Você tem essa percepção? Você identifica na sua vida os momentos em que Deus está agindo? É Ele quem está agindo na sua vida? Nós temos uma certa dificuldade. Alguns momentos, é tão gratificante receber um reconhecimento, ou receber algo inesperado, que a gente tem a tendência, às vezes, de esquecer ou de não identificar que é Deus que está nos abençoando. Não sei se você já passou por um momento assim inesperado e que você ficou muito feliz por uma coisa que você não esperava. Esperava, mas não esperava. Sabe como é aquele momento? Eu não sei se você já teve esse tipo de situação. Eu me lembrei de uma vez na minha vida. Eu tinha casado há poucos meses. Eu trabalhava numa empresa de porte médio. Mas aí a responsabilidade do casamento começou a me apertar. Comecei a ficar preocupado. E agora? Agora não sou mais eu sozinho, né? Tirei a mulher da casa do pai e da mãe dela, agora, até hoje. Eu abri o jornal, olha para ver a época, hein? O jornal. E tinha lá um processo seletivo de uma multinacional. E eu achei que eu podia entrar nesse negócio, eu não sei como, mas eu falei, eu acho que isso aí serve para mim. E entrei. Foram praticamente 4 fases do processo seletivo. Na primeira fase do processo seletivo aqui da cidade de São Paulo, mais de 5.000 pessoas. E ao final do processo seletivo, 10 selecionados. Eu era um dos 10. É aquele momento que você sente assim, uau! Deixei 4.990 para trás. Já sentiu esse momento? Quando a gente é tentado a olhar para os nossos méritos,
para o que deu certo na nossa vida, os relacionamentos corretos que a gente fez, os contatos, o investimento no nosso desenvolvimento. A gente pensa em tudo isso. Veio a recompensa. Mas sabe, mais à frente, parando para pensar, fazer uma reflexão sobre a minha vida, eu tenho encontrado ao longo do meu caminho, em todas as oportunidades que eu tive, gente que, se não é igual, em diversos aspectos, é muito superior a mim, para ocupar a posição que eu ocupo, em todas as fases da minha vida. E eu cheguei à conclusão de que ali, naquele momento, e ao longo da minha vida, Deus tem sido bom comigo. Precisamos aprender a reconhecer quando coisas boas acontecem na nossa vida. E elas são um presente direto de Deus para mim e para você, por uma única razão. Porque Ele nos ama, Ele prometeu e está cumprindo. A isso desenvolvemos gratidão. A primeira lição do povo de Israel, nessa narrativa do Êxodo, eles foram alvo do cumprimento das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, e cresceram, e se fortaleceram, e encheram a terra, porque Deus prometeu. Se a sua vida, você tem colecionado algumas vitórias, reconheça que é porque Deus abençoou você e cumpriu o que Ele prometeu a você que é seu povo. Mas a história não para aqui. O primeiro capítulo é muito dinâmico, acontece muita coisa. O verso 8 já nos diz que, no entanto, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E aqui está uma segunda lição que precisamos tirar do texto bíblico dessa manhã. Além de reconhecermos que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, que abençoa os seus filhos, nós precisamos reconhecer que em alguns momentos da vida acontecem coisas que fogem do nosso controle. Nós precisamos reconhecer que não controlamos a história ao nosso redor. Podemos contar com as bênçãos de Deus, mas não podemos contar com o nosso controle sobre as coisas ao nosso redor. No momento em que a história de José aconteceu lá no livro de Gênesis, nós vivíamos uma pausa na sequência das dinastias egípcias. Os egiptólogos estudam bastante sobre isso, e o período da história bíblica de Israel no Egito, a partir já de José, é o período da dominação Ixa. O povo Ixo era um povo também asiático, como os semitas, os hebreus, vinham ali daquela região do Antigo Oriente Médio, que já é o continente asiático. E por causa dessa questão que os egípcios se fixavam na terra em função da agricultura, e aquele povo do Oriente Médio era nômade por causa do gado, quando tinha períodos de fome, eles vinham até o Egito. E num desses períodos, numa dessas crises, os Ixos também vieram, assim como veio a família de José, e se estabeleceram no Egito, e não foram embora depois que a crise passou. Gostaram tanto do país, da cultura, e foram ficando, foram se envolvendo com a sociedade, com a vida no lugar. E num período em que o governo egípcio estava fraco, desestruturado, os Ixos assumiram o poder, e um faraó egípcio não era egípcio. Uma sequência de faraós, os Ixos. Por isso, aparentados com os semitas, o povo de José, não é de se estranhar que num momento em que Deus age de forma tão impactante com José, que o faraó não pense duas vezes em nomear um aparentado, alguém da mesma etnia, da mesma raça, uma raça parecida, como segundo no governo do Egito. Mas o tempo passou, foram 150 anos de governo Ixo, de 1730 a.C. a 1580. Por 150 anos, os Ixos governaram o Egito. Mas num período curto, em 3 décadas, 3 líderes egípcios, liderando um processo de rebelião, Sequenenre, Camés, Armes, durante 3 décadas, conseguiram fazer uma revolução egípcia, e a 18ª dinastia, a dinastia de Tebas, povo local, volta ao governo do Egito. E é nesse momento que encontramos a informação do verso 8, quando os governantes de Tebas sobem ao poder no Egito. Eles não conheciam José. Não havia ninguém que havia passado pelos 7 anos de fome
e viram como foi a bênção de Deus, porque nos 7 anos anteriores haviam guardado alimento. Não havia mais ninguém que se lembrava da história. Quais são os recursos que você tem? Com que recursos você conta para os momentos de dificuldade? Saiba que os nossos recursos são limitados. E eles não são eficientes quando a história colide com a nossa história. Eu me lembro, eu tinha 14 anos de idade, quando nós amanhecemos em casa, em família, e meu pai soube da notícia. Ele tinha só um pouquinho de dinheiro na conta. Foi o que o plano Collor deixou. Você se lembra? Onde é que você estava no início da década de 90? Eu via, não entendia direito, mas via a cara de desespero do meu pai. À época ele era comerciante. O dinheiro que tinha na conta mal dava para as despesas da nossa casa. Como é que ele ia pagar o salário dos funcionários no final daquele mês? Foi uma loucura. Da noite para o dia, simplesmente desapareceu. Quais são os seus recursos? Você conta com uma amizade? Você conta com a sua rede de relacionamentos? Você conta com dinheiro no banco? Quais são os recursos que você tem com os quais você conta? Precisamos admitir, todos eles são frágeis. Nenhum deles pode fazer frente ao impacto de grandes acontecimentos da história que acontecem na nossa vida. Simplesmente, os descendentes de Israel, de Jacó, não podiam imaginar que um dia subiria ao poder alguém que não teria o menor respeito pela história deles e pela influência que eles tiveram na vida de todo o povo do Egito. Os versos 9 e 10, disse esse novo rei, provavelmente foi Armes, o que terminou a conquista, ou então o primeiro faraó já da 18ª dinastia, Amenhotep I, um desses dois ali ao redor do ano 1540 a.C., ele chega para o seu conselho e diz: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Só que é um exagero. Obviamente não era. O Egito era a maior potência da terra naquele momento. Mas era uma ótima justificativa para o que ele tinha em mente. Verso 10, vamos usar de astúcia para com ele, para com Israel, para que não se multiplique, e vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E assim os israelitas edificaram para Faraó cidades de celeiro, Pitom e Ramsés. Terceira lição que nós precisamos aprender do texto bíblico. Além de Deus ser um Deus que abençoa e cumpre as suas promessas, e que nós não controlamos os eventos da história, é que nós vivemos numa batalha entre o bem e o mal. E o mal vai querer impedir as bênçãos de Deus na minha e na sua vida, vai querer impedir a realização e o cumprimento dos propósitos de Deus na minha e na sua vida. O faraó mobilizou a sua cúpula e eles começaram um plano contra o povo de Deus. Qual era esse plano? Qual foi a qualidade do plano que Faraó pensou e compartilhou com seus súditos, com o seu conselho? Que tipo de estratégia ele ia usar? Astúcia. Engano. Precisamos estar atentos. Jesus insistentemente falava com seus discípulos: sede sóbrios e vigilantes. Vocês estão em batalha. Abram bem os olhos. Sejam simples como as pombas, mas prudentes com as serpentes. O diabo, vosso inimigo, anda em derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Nessa guerra entre o bem e o mal, o diabo quer impedir Deus de realizar seu propósito na nossa vida. Faraó queria impedir o povo de Israel de continuar crescendo e se multiplicando. Mas essa era a bênção de Deus. O plano foi o seguinte: astúcia. De alguma maneira, Faraó encontrou um discurso e vendeu esse discurso. E Israel, de alguma forma, comprou esse discurso. Ele disse: vamos colocar feitores de obras e eles vão trabalhar. Eles tinham algumas ocupações. Dá uma olhadinha
aqui no verso 14. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, barro e tijolos, toda sorte de trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os servia. Ele começa com um plano. Ele começa a colocar mais tarefas e mais atividades para o povo de Israel. O texto bíblico não traz a informação como ele conseguiu vender esse plano, mas de alguma forma ele convenceu Israel a ampliar a sua participação nos negócios, nas atividades que o império precisava. Falei a vocês, eles estavam em Gósen, eles eram pastores. Mas em algum momento, de acordo com Deuteronômio, capítulo 11, verso 10, eles precisaram também cuidar da terra. Se tornaram agricultores. Não só isso, Gósen precisava trazer água e irrigação do Nilo, não era uma região fértil, eram necessários a construção de canais. E os israelitas tiveram que também construir canais, de acordo com Deuteronômio 11:10. Só para você ter uma informação, no século XIX, agora um pouco mais recente em relação à história de Israel, bem mais recente, nós temos uma informação. A construção do canal alexandrino no século XIX, liderada por Mehemet Ali, contou com 150 mil trabalhadores. 20 mil morreram na construção do canal. Você acha que com menos tecnologia, não foi difícil para os israelitas também conseguirem dar conta dos novos trabalhos e projetos que Faraó ia colocando na conta deles? Além de cuidar dos animais, o serviço, ter que trabalhar no campo, plantando, abrindo canais, também tinham que amassar barro para formar tijolos. Você imagina o que é? O tijolo ele precisa ser queimado, ele precisa estar no ar livre. Imagina amassar tijolo, barro, para formar tijolo, naquele clima árido do norte da África, ficar o dia embaixo daquele sol, o quanto isso deve ser desgastante. Não bastasse isso, o texto bíblico vai dizer que Faraó chama agora, para mostrar todo o poder do Egito contra o povo de Israel. Ele chama as parteiras. Quando vocês identificarem se é menino ou se é menina, os filhos homens têm que ser mortos. O que a gente entende desse momento? Tornar-se escravo é um processo. Começa sem a gente perceber. E o mal vai testando os nossos limites, indo mais e mais contra a realização e o cumprimento dos planos e dos propósitos de Deus na nossa vida. E vai nos afastando cada vez mais da fonte da bênção. Mas sabe o que o texto bíblico diz? É que mesmo debaixo de toda essa adversidade, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, diz o verso 12, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Sabe o que esse texto está dizendo? Que por mais que o mal haja na sua vida, de fato, a bênção de Deus não se afasta de você. A realidade de um Deus que cumpre suas promessas. A realidade de que nós não controlamos a história ao nosso redor. Mas a grande verdade é que mesmo em meio ao mal, nós podemos contar com a bênção e o suporte de Deus na nossa vida. Quando a gente pensa na experiência de Israel, a gente precisa pensar na nossa própria experiência. Às vezes a gente contribui para os problemas da nossa vida. É verdade ou não é? Às vezes os avisos estão ao nosso redor e ainda assim a gente toma decisões erradas. Nós não temos o controle da história ao nosso redor, mas nós temos o controle das nossas decisões, o que eu e você podemos fazer. Se você olhar apenas para a história de Israel ao longo dos anos, eles não esperavam que aquelas iniciativas de Faraó os levariam à escravidão. Foram inocentes. Continuando na história bíblica de Israel, eles não acreditavam que Nabucodonosor invadiria Jerusalém, destruiria a cidade e o templo e os levaria presos para a Babilônia.
Eles não acreditavam. Se você pegar a história mais recente do povo judeu, era inconcebível os crimes de guerra que o nazismo cometeria contra o povo judeu. Lendo um pouco dessa história, às vezes sobreviventes de uma vila chegavam na outra e diziam: fujam, porque vocês não sabem o que está acontecendo, o exército está chegando aqui agora. As pessoas não acreditavam, ficavam lá e passavam pela mesma coisa que a cidade anterior tinha passado, porque era inconcebível. Mas o mal não tem limites. Quem estabelece os limites? Até onde a gente tem que ir para perceber que já chegamos no nosso limite? O quanto podemos suportar de sofrimento, de opressão do mal na nossa vida? Esse limite quem estabelece é você. Fazendo um pulo para o capítulo 2, no verso 23. Aquele faraó que começou toda essa perseguição contra o povo de Deus, ele morreu, depois de muitos dias. Aqui a gente está falando de um período de perto de 80 anos, a parte mais grave da opressão do Egito contra o povo de Deus. Nesse momento, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. O meu sofrimento, o seu sofrimento, o limite ao qual a gente chega, como identificá-lo? É quando eu estou disposto a desistir de procurar a solução nas minhas mãos, olho para o alto e digo: Pai, sou teu filho, me ajuda. É nesse momento que Deus interfere na história. É nesse momento que aquele que tem poder começa a agir. Nem sempre do jeito que a gente espera, mas é nesse momento que Deus começa a responder a nossa oração. Enquanto a gente acha que aguenta, enquanto a gente acha que pode, enquanto a gente acha que tem solução, a gente vai dando corda. Até o momento em que a gente reconhece que precisamos de ajuda externa, precisamos de Deus. Nesse momento, nos lembramos de quem nós somos, povo de Deus. Por que precisamos ir tão longe? Por que precisamos ir tão longe? Li a história recentemente de um vendedor de codornizes, lá na Índia. Mercado público, e ele trazia todos os dias uma porção das aves e deixava ali. Era um lugar onde as pessoas compravam as coisas. E ele tinha a estratégia de marketing dele para a venda das aves. Ele amarrava as aves num ponto central, colocava um arame amarrado na patinha da ave e colocava um pequeno guiso. E elas ficavam ali, elas andavam, mas só em volta daquele lugar, o limite do arame, e fazia barulho. E assim chamava a atenção das pessoas. As pessoas ouviam o barulho, viam a cena e paravam ali e ele vendia suas aves. Ele fazia isso sempre. As aves já estavam ali sempre acostumadas a ficar próximo dele. Um dia, chegou um religioso hindu. E por causa dessa concepção religiosa dos hindus, de que toda vida tem o mesmo valor, inclusive a vida dos animais, eles olham aquela cena e ele fala: não é possível, essas aves aí presas. Alguém precisa fazer alguma coisa, eu vou fazer. Ele foi e perguntou o preço. O vendedor deu o preço da ave e ele disse: quantas tem? Vou comprar todas. Pagou ao homem. Como é que você vai levar? Não, não vou levar. Eu vou soltá-las. Pode soltar aí os arames, os guizos. Deixem as aves voarem. Quero que elas vão embora. Ele achou estranho o pedido, a compra, mas ele havia pago. E o vendedor começou a soltar todas as aves. Sabe o que aconteceu? Elas continuaram andando em círculo, em torno do lugar onde antes elas estavam presas. O hindu não se contentou. Vão, vocês estão livres. Vão. Nada mais prende vocês. Eu paguei. Vocês estão livres. E as aves ali, andando em círculo, como se ainda estivessem presas. Correu na direção delas, para ver se as assustava. Elas fizeram um voo curto, se sentiram em segurança e voltaram de novo para onde estavam. O que é que tem amarrado você?
aos seus problemas? O que na sua vida tem tornado você um escravo e não um filho de Deus? O que na sua vida precisa ser quebrado? Precisa do poder de um Deus libertador para que você seja de fato livre? Essa é a maior resposta que nós precisamos dar a nós mesmos e a Deus. No momento em que reconhecermos que somos escravos, que fomos enganados pelas nossas escolhas e pelas pessoas ao nosso redor e pelo mal que luta contra o povo de Deus. Nesse dia, eu e você vamos clamar: Deus, eu me reconheço, eu sou teu filho, eu preciso ser liberto, me ajuda. Nesse dia, Deus vai responder a sua oração. Nós vamos cantar nesse momento uma linda música. A cada sábado aqui, ao acompanharmos essa história do libertador, o estudo do livro de Êxodo, nós vamos cantar sobre esse Deus que liberta, sobre esse Deus que tem poder para responder às nossas orações, para esse Deus que pode transformar a nossa vida, pode de fato nos libertar. E eu queria convidar para você se unir a mim nessa manhã, porque o livro de Êxodo diz que Deus ouviu o gemido, se lembrou da sua aliança, atentou Deus para os seus filhos, Deus os reconheceu. Nesse dia, a história de Israel começou a mudar. Nesse dia, a minha e a sua história podem começar a mudar com Deus. Você canta com a gente?
aquele que tem poder sobre a morte não tem poder para atender nossas orações. Durante o reinado de Tutmés II nasceu Moisés, adotado pela filha do faraó Tutmés, Hatshepsut. Já menino, volta ao palácio e vê a sua mãe adotiva por 22 anos governando o Egito e a escravidão do seu povo. Vê seu primo adotivo, Tutmés III, subindo ao trono. Cansado da injustiça, tenta fazer algo com as suas mãos, mas aos 40 anos de idade, a melhor chance de Israel até ali, Moisés foge. Ao final de mais 40 anos vivendo no deserto, um novo faraó sobe ao poder, Amenhotep II. E nesse momento a situação é tão difícil que o povo de Israel clama a Deus: não aguentamos mais. Nesse mesmo dia, numa sarça no meio do deserto, Deus responde à oração de seu povo. Moisés, chegou o momento. Leva meu povo para casa. Deus responde à oração. Bom Deus, a Ti nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, nosso reconhecimento, porque Tu és um Deus poderoso, poderoso para salvar, para libertar o Seu povo. Aqui estamos nós, e não oramos apenas pela escravidão de hábitos, de relacionamentos, de problemas nos quais nos colocamos, mas oramos também por esse mundo, o grande Egito, a grande realidade da opressão do mal em nossa vida, um lugar onde não estamos em casa, não é nossa terra, não é a terra que recebemos de Tuas mãos. Nos ajuda a despertarmos para a necessidade de orar. Orar por nosso país, orar por nossa família, mas acima de tudo, orarmos para que o Teu reino venha e para que o Senhor nos leve para casa finalmente. Se levanta, bom Deus, ouve nosso clamor, reconhece o Teu povo e que o Libertador venha mais uma vez. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Que você tenha essa certeza muito profunda. Ele sabe o seu nome. Ele é o seu Deus. Vá em paz. Deus abençoe. Nos encontramos logo mais nas outras programações da Nova Semente.